Meu nome é Ita nas redes, e hoje estou acompanhado pelo CEO da Hypercycle, Toufi Saliba. Toufi, como você está? Ótimo, obrigado, Ita. E você? Estou ótimo. É ótimo ter você aqui. Hoje vamos falar sobre algumas coisas, principalmente sobre o futuro, mas antes de entrarmos nos assuntos voltados para o futuro, quero falar sobre os eventos atuais. Então, vamos direto ao ponto. Vamos abordar o elefante na sala. Nas últimas semanas, tem havido alguma confusão e um pouco de preocupação na comunidade. Você poderia explicar, em linhas gerais, onde as coisas estão atualmente com a Hypercycle? Eu não tiraria conclusões precipitadas sobre isso. Há muitas pessoas trabalhando em muitas coisas, então não sabemos o que pode desencadear certos acontecimentos. Mas o que sabemos é que estamos unidos, com lealdade em primeiro lugar aos nodes. E é para isso que estamos aqui. Na vida, as pessoas precisam cuidar da família. Algumas precisam cuidar dos seus gatos ou cachorros ou o que for, mas eu realmente acredito que, neste caso, a nossa prioridade número 1 são os nodes. Em segundo lugar, as Node Factories, e em terceiro, os donos das Node Factories. Depois disso, naturalmente, vem a comunidade e as pessoas que cuidam daqueles que eu ainda classifico como estando sob o guarda-chuva dos donos de Node Factories. Às vezes, as pessoas começam a se confundir. Quando surge um trecho mais difícil nessa montanha-russa, elas tendem a culpar o colega ao lado em vez de lidar com a situação de forma madura. Bem, isso faz parte do jogo. Não é fácil ser uma startup, ainda mais uma startup que muitos classificam como moonshot ou starshot, ou como você quiser chamar. E isso certamente se aplica à Hypercycle. Algumas pessoas tentam minimizar isso dizendo, não é bem assim. São haters que serão haters, mas a realidade é que é totalmente aplicável. Nós nos dividimos de propósito. É mais como dividir para conquistar. Atualmente, temos cerca de 1.900 donos diferentes, cujas estruturas de operadores variam bastante de um para o outro. Publicamente comprovado, são mais de 1.000, então mantemos esse número. As pessoas perguntam, qual é o de 1.900? E eu respondo, ok, publicamente são mais de 1.000. Mas internamente comprovado, existe um único dono que aparece publicamente que, na verdade, representa 20.000 donos. Uau! Só para colocar as coisas em perspectiva. Uau! E internamente, isso é conhecido por todas as pessoas da empresa, seja o board, os assessores ou outros. Quando eles compram nodes, compram em quantidades massivas. Enfim, é um grupo que, por construção, é descentralizado. É por isso que eles são assim. De qualquer forma, voltando ao que estávamos dizendo, você passa por muitos trechos difíceis, e nesses momentos difíceis as pessoas querem culpar o colega do lado, ou querem matar o mensageiro. Às vezes isso é esperado, mas, no geral, temos muita sorte porque a grande maioria tem sido madura e calma o suficiente para entender que algumas dessas pessoas que fingem ser internas ou membros da comunidade, na verdade, não são. São apenas haters. Eles entram tentando, sabe, com os incentivos que têm. Haters são haters. Já os verdadeiros membros da comunidade, aqueles que possuem Node Factories e ou nodes e cuidam deles como se fossem seus próprios filhos, não fariam nada que prejudicasse os seus próprios filhos, a menos que fossem psicopatas. Esperamos não ter nenhum desses por aqui. Exatamente. Então, eu realmente acredito que, no final das contas, se você não passar por esses trechos difíceis, então há algo muito artificial ali, que provavelmente não se sustenta. Esses momentos nunca são esperados da forma como vêm. Você nunca quer que eles venham. Mas você precisa estar sempre preparado. Existem muitos desconhecidos.
Eu já iniciei algumas ventures e o caminho para o sucesso nunca foi linear. Sempre há esses trechos difíceis. Sempre há os unknowns, como eles chamam, os conhecidos desconhecidos e os desconhecidos desconhecidos. E isso faz parte. Nós não somos exceção. Esses momentos acontecem. Mas continuamos avançando, seguimos em frente em direção ao objetivo e chegaremos lá. Está ficando cada vez mais claro que a Hypercycle tem uma estratégia multi-threaded. Vou fazer o meu melhor para ilustrar como é essa estratégia, e quero que você me corrija se eu estiver errado, pois tenho certeza de que há bastante coisa para corrigir. Sobre isso, só para esclarecer, você está correto ao usar a palavra Hypercycle, seja como empresa ou como comunidade ou o que for. Mas acho que agora você está se referindo à empresa, porque como comunidade ela é tão multi-threaded quanto você pode imaginar. Certo, claro. Claro. Temos cerca de 1.900 trials, cada uma delas. Qualquer dono de Node Factory, se ele se associa a operadores, pode rodar completamente em uma thread separada. A Hypercycle inteira não precisa existir sozinha. Elas continuarão operando da mesma forma. É muito resiliente a forma como foi construído, de modo que cada thread pode funcionar de forma independente até o fim. É bom que você tenha feito essa distinção, porque muitas vezes as pessoas confundem a Hypercycle Corp com a comunidade Hypercycle. E também como uma complementa a outra, certo? Então sim, eu estava falando do ponto de vista da Hypercycle Corp, o que também beneficia a comunidade. O principal objetivo da Hypercycle Corp é a aquisição soberana. É o nosso nascimento de nações, é o que queremos fazer. Queremos envolver soberanos, e isso é mais uma abordagem top-down. E acho que todas essas iniciativas estão rodando em paralelo. Mais uma vez, me corrija se eu estiver errado. Então você tem a abordagem top-down, e depois a mais direta para o usuário final, que é o Mosaic, certo? Isso é uma atração de curto prazo que se busca ganhar. Na verdade, é a de prazo mais longo possível. É? Sim. Sim. E então isso parece ser a nossa abordagem bottom-up. E entre essas duas, entre a aquisição soberana e o Mosaic, você tem os inteligência artificial markets, certo? E novamente, me corrija se eu estiver errado, mas isso parece quase um serviço de matching, onde você tem donos de nodes, empresas que possuem IAs, ou desenvolvedores, e todos podem se conectar nesse inteligência artificial markets. Sinta-se à vontade para expandir qualquer parte disso, se puder. Os inteligência artificial markets foram projetados para complementar muitos dos esforços construídos pela comunidade, como o Node Market, por exemplo. Ele nunca substituirá o que a comunidade construiu. A comunidade sempre constrói coisas nas quais é mais forte. Mas os inteligência artificial market servem para complementar ao máximo essas iniciativas, porque estamos esperando que elas sejam lançadas. Como você notou, há muitas coisas construídas pela comunidade, que vão desde a Node Factory até outros detalhes. Mas este aqui está ficando cada vez mais pronto para os nodes. Porque, como comunidade, quando você levanta um node, você precisa conseguir casá-lo com certas tecnologias. Vamos encarar. Um grande mal-entendido que aconteceu nos primeiros dias é que as pessoas achavam que o node era uma espécie independente. Que ele poderia viver, comer, beber e nadar sozinho. E não é bem assim. O node é algo que pode ser acoplado a qualquer inteligência artificial. Por si só, o node pode rodar na rede e aumentar sua razão ao conhecer a rede ou o que for, mas o verdadeiro valor do node é o serviço que ele pode prestar para qualquer inteligência artificial. Então, você tem uma inteligência artificial. Eu sou um node. Eu forneço a você acesso a essa internet de IAs sem nenhum terceiro envolvido, o que significa que pode ser eficiente, rápido, pode ter todas as vantagens que possui, pode escalar e não depende de terceiros.
As pessoas gostam disso. E por quê? Porque, como inteligência artificial, você quer aumentar sua receita ou aumentar sua inteligência. Então, o Node é isso. Efetivamente, temos razão para fazer muito matchmaking. Precisamos de muitas IAs sendo pareadas com isso. Por isso, os inteligência artificial markets parecem ser uma ótima coisa para trabalhar. Não sei quantos parceiros teremos no nosso mercado, talvez 20 empresas diferentes, talvez 50, não sei. Ainda é cedo para dizer, mas será algo de porte relevante, com quantidade suficiente de parceiros para cuidar disso da forma que eles consideram própria, e eventualmente com quantas IAs isso vai ter. Temos várias equipes trabalhando para trazer muitas IAs diferentes. As equipes responsáveis por casar as IAs com os nodes atualmente têm uma lista de cerca de 70 a 75. Entendi. Mas as mais gerais estão na casa das centenas e provavelmente chegarão aos milhares. Legal. Sim. Então esse é o lado dos inteligência artificial markets. Você poderia falar um pouco sobre o Mosaic e destacar alguns dos benefícios do Mosaic para a comunidade? Claro. Deixe-me começar então. Isso serve como uma pequena transição. Qual é o ponto em comum entre os inteligência artificial markets e o Mosaic? Eles têm algo em comum e depois se separam em caminhos diferentes. O ponto comum é o desejo de capturar o máximo de dados possível para quem os possui. É uma posição bastante diferente. É completamente oposto a se inscrever no Facebook e o Facebook ficar com todas as suas informações. Aqui é o contrário. Com inteligência artificial markets, os clientes que passam por ele acabam capturando a maior quantidade possível de inteligência que estão emitindo, para algum uso futuro que possam ou não utilizar. É como registrar tudo sobre mim até que eu possa usar isso. Como você bem sabe, toda a revolução da inteligência artificial que estamos vendo nos últimos 7 ou 8 anos é baseada em dados gerados por humanos. Então, quando você tem uma grande quantidade de dados sendo gerados por uma empresa que compra o software dos inteligência artificial markets, por exemplo, a Box, ou a Salesforce, ou qualquer software empresarial, se você obtiver isso por esse canal, ganha essa capacidade adicional. E essa é a intenção dos inteligência artificial markets, você conseguir capturar essa inteligência internamente. Agora, vou fazer a transição para o Mosaic para que as pessoas entendam melhor. Como usuário, hoje, quando você acessa a internet, você usa o navegador, esse é o internet atual. Acreditamos que a internet de inteligência artificial vai precisar de algo diferente do navegador. Achamos que o navegador precisa ser modificado ou substituído. É como pegar a carruagem atrás do cavalo, desconectá-la e colocar um motor nela. Claro, você pode fazer isso. Há muitas empresas fazendo exatamente isso. Nós não fazemos o que os outros fazem. Sempre fizemos coisas inovadoras. Podem nos criticar o quanto quiserem, chamando-nos de loucos, mas, no final do dia, estamos trazendo nova inovação para o mundo e a história não mente. Muitas pessoas acabam seguindo depois. Nós começamos tudo com os nodes, a internet de inteligência artificial, etc. E atualmente, se você rastrear a história, quando começamos a falar de comunicação peer-to-peer, o Google anunciou o Google A2 há 1 ano e 3 dias. Nós estávamos 3 anos e 1 dia à frente. Enfim, o ponto é explicar o Mosaic. Imagine que você tem uma interface com a qual lida e essa interface é uma inteligência artificial. É sua, toda sua, fica com você. E é ela que faz a interface com o resto do mundo de IAs. Quando digo que fica com você, estou falando dos seus dados e também os seus dados emergentes. Porque, conforme você usa outras ferramentas, há muita coisa que eu chamo de inteligência emitida por você. É basicamente capturar muitas coisas que nem estão sendo capturadas hoje. Você acaba capturando muito mais do que os outros capturam. A ponto de, se alguém tentar pegar a sua inteligência emitida para usar no mecanismo deles, digamos que seja algum governo, o governo chileno,
o chinês, o americano, o russo, ou alguma entidade como Tencent ou Google, só para dar exemplos. Eles teriam apenas uma porção. Você teria a porção maior. Você sempre terá o conjunto inteiro. Por quê? Porque, seguindo a mesma lógica de que quanto mais dados você coloca em um mecanismo de inteligência artificial, melhor ele fica, você terá a capacidade de injetar em alguma inteligência artificial que pertence a você, e ela será muito mais inteligente do que a deles. Se estou entendendo corretamente o que você está dizendo, antigamente, com o Google Search, o Google aproveitava todos os efeitos de rede de todos os usuários que o utilizavam. Era centralizado, eles controlavam e se beneficiavam disso. O Mosaic permite que as pessoas, todos os usuários, aproveitem esses efeitos de rede. Por exemplo, com o Google Search, se você estivesse procurando um farol novo para o seu carro, você digitava o modelo do carro e farol, e o Google entendia que você tem aquele tipo de carro e está procurando um farol. Mas agora, com os chatbots, você entra em muito mais detalhes. Estou procurando um farol para este carro porque acabei de sofrer um acidente, e você explica cada vez mais. Assim, muito mais dados são capturados por esses LLMs, essas IAs, em comparação com o Google Search antigo. O que você está dizendo é que vale mais a pena capturar os seus próprios dados. Essa riqueza de dados precisa ser capturada localmente pela sua própria inteligência artificial, que você possui. E então essa inteligência artificial pode sair e trabalhar em seu nome, enquanto mapeia a sua mente, o seu jeito de pensar e a sua inteligência emitida. E ao participar dessa inteligência global, você não está privando o mundo. Somos meio que o oposto de muitos do homens que dizem vou bloquear tudo e não participar disso. Estamos dizendo, não, vamos em direção à soberania. Capture tudo, pegue o máximo. Se alguém diz eles estão roubando nossos dados para monetizá-los, então precisamos bloqueá-los. Boa sorte. Você já tentou, não funcionou. E se você os bloqueia, eles não vão te dar o serviço. Então por que ser estraga-prazeres? Em vez disso, vá até o fim. Diga, tudo bem, você pega meus dados e consegue XYZ, e me dá o serviço ABC. Isso é ótimo. Vou ter o alfabeto inteiro de dados e vou competir com você. Assim, você não está privando ninguém da sua inteligência. Você pode torná-la parte disso. Pense em um módulo que alguém está construindo na Microsoft ou no Google. Eles têm um módulo chamado Ethan que recebe inteligência, processa e gera saída, baseado no que a Microsoft conseguiu capturar sobre Ethan. Mas se Ethan chega e diz, ei, módulo, eu forneço o mesmo e muito mais, então você decide o que quer usar ou mais, bem, o mesmo. Então deve ser o mesmo preço. Ok, ótimo. Pode ser um pouco mais caro, mas talvez o Ethan me dê um bom desconto. E se esse for o valor, sempre dê um negócio melhor. No final, você acaba entregando a eles mais inteligência. E frequentemente, a inteligência que está tentando maximizar a sua própria inteligência, se for do tamanho da Microsoft ou do Google, não vai se preocupar com 0,0001 centavo por determinado input para obter o output. Tudo bem. Então, esse nível adicional de inteligência que você adiciona ao cérebro global faz com que você esteja participando dessa inteligência e torne essa inteligência ainda mais dependente dela. Você a torna ainda mais resiliente. E isso também serve para aqueles do homens que dizem, eles vão pegar toda essa inteligência e vão usá-la contra mim. Bem, se bilhões de pessoas tiverem partes dessa inteligência do cérebro global, a probabilidade de isso ser usado contra cada uma delas diminui muito, porque eles não vão querer, matar o próprio cavalo. As pessoas querem manter essa inteligência funcionando. Então eu realmente acredito que nós olhamos, quero dizer, nós viemos da área de segurança de inteligência artificial antes mesmo de a segurança de inteligência artificial ser chamada de segurança de inteligência artificial. E estamos pensando em todos esses aspectos para abordar o cenário individual, micro, macro e global. Existem muitos projetos por aí que ficam focados de forma míope em apenas um aspecto.
Você não pode fazer isso. Você não pode, e vai acabar falhando. Isso sempre tem que ser a solução, micro e macro ao mesmo tempo, Isso me lembra um pouco de investimento, porque, no final das contas, quando você começa uma venture, é essencialmente um investimento, certo? E a diversificação é uma estratégia para a resiliência. Mas também é preciso ter em mente que existe algo chamado diversificação excessiva, ou espalhar-se demais, porque cada entidade que está investindo tem apenas um número limitado de recursos que pode alocar. Mesmo alguém tão grande quanto os Estados Unidos, se começa uma guerra aqui, outra ali, e mais outra, logo em seguida você está espalhado demais. Então, a entidade que está fazendo o investimento precisa, você tem algum problema com os Estados Unidos, rapaz? Lauger, manter em mente quantos recursos tem para investir. E acho que existe um nível ótimo de diversificação, mas ele é muito específico e único para a alocação ou para a capacidade de alocação dessa entidade. Então, sim, isso é algo que sempre devemos ter em mente. E para garantir que eu volte à pergunta que você fez e não pulemos isso, porque pareceu que entramos em um desvio, quando você perguntou sobre a estratégia multitrade da Hypercycle, isso é o núcleo, isso é verdade, enquanto ainda estamos em conformidade com o que a nossa empresa faria. Para atrair parceiros e tudo mais. Atualmente, não temos nenhum parceiro que tenha sido convertido em ações. Temos bastante interesse de note holders e coisas do tipo, note holder significando que eles têm convertible notes ou participam de alguma rodada que será convertida em algum fechamento, e tudo isso é ótimo. Mas, basicamente, como empresa, você não pode operar da mesma forma que opera como comunidade. A empresa precisa ter a fidelidade necessária para satisfazer o que ela precisa para atrair mais clientes, atrair mais investidores e assim por diante. Por exemplo, se a empresa está estruturada com vários departamentos e várias áreas, uma área está focada, e as pessoas sabem que temos um ângulo focado em Quantum, certo? E com isso conseguimos, digamos, o cliente que mencionei, os 20.000 pedidos que vieram por esse canal. Quando isso vem por esse canal, tem que ser consumido ali. Você não pode pegar de A e colocar em B, por exemplo, se outra área está focada em computação analógica ou computação espacial, e essa área de computação espacial não gera receita, não atrai investimento, não gera nada, ela não pode simplesmente consumir o recurso da outra. Simplesmente não pode. Isso é extremamente importante, porque, como CEO de uma empresa, você não pode pegar dinheiro de A e gastar em B. Se você tem um determinado contrato, determinadas obrigações, cada uma delas, se estiverem todas sob C, e C acaba recebendo a sua própria parcela da coisa, então C tem que pagar o que deve. Não há como escapar dessa realidade. Algumas pessoas tentam atrasar C para que ele receba. Você tem alguém responsável por trazer a receita real para, digamos, C. E é a mesma pessoa que acaba ficando tão atrasada em gerar qualquer receita e ainda deve algo de algum excedente de outro lugar. Mas se for o mesmo dono, ele tenta fazer C consumir cada vez mais, enquanto C só pode consumir o suficiente. E se as pessoas responsáveis por trazer receita não estão trazendo, elas acabam colocando C em uma posição muito difícil. Isso significa que C precisa voltar para a empresa-mãe e dizer, ok, preciso de mais orçamento. De onde vem isso? Se não vem da receita, tem que vir da receita ou de investidores. Você simplesmente não pode fabricar dinheiro, certo? Certo, então, quando vem de investidores, há certas coisas que as pessoas sabem. Quando existe um grupo de investidores que, por algum motivo, começa a atrasar, você simplesmente manda um ultimato e os substitui. E quando isso acontece, você ainda pode resgatar C, certo? Mas isso não significa que, enquanto isso, C não possa se resgatar sozinho. Exatamente. C tem a capacidade de se resgatar sozinho. Ele só precisa se reorganizar de alguma forma. E muitas vezes você percebe, por que C tem direito a receber receita enquanto há outras 50 áreas diferentes sendo construídas? Bem, porque ele tem que ter uma parcela que paga por isso. Por exemplo, nós temos a regra de que, de toda a receita que entra,
Pegamos 60% e destinamos para engenharia. Se alguém bloqueia C, está bloqueando 60% da engenharia. Então, um vetor de ataque muito bom seria: você bloqueia C, não deixa ele receber nada, e sabe que isso vai impactar esse grupo de engenheiros, que vão começar a reclamar, vai impactar o grupo de marketing, que também vai reclamar, e aí você começa a incentivá-los a se revoltar, a ir contra, e eventualmente as pessoas acordam e dizem: espera aí, como isso vai ajudar os nodes? Mas espera, você está dizendo que precisamos ir contra quem? Contra a empresa? Contra o TOLFI? Contra o quê? O TOLFI opera de forma super transparente, como uma máquina. É assim que a máquina funciona. Você coloca dinheiro em C, gasta, 60% vai para engenharia e o resto se divide entre marketing e todo o restante. Isso opera o tempo todo. Se você bloqueia, então tem que vir de outro lugar. E esse outro lugar significa que precisa apelar. Por que você precisa de orçamento para gastar com o quê? Normalmente você não pode ir a um investidor e dizer: preciso de dinheiro só para resgatar porque um monte de gente não soube vender isso. Outras pessoas souberam vender, sabe? É mais ou menos o que está acontecendo. Então, para salvar esse navio, vamos chamar de C, eles precisariam ter certeza de que faz sentido economicamente. Investidores que colocam dinheiro em Moonshot sabem que 99% dos investimentos vão a zero, mas aquele 1% precisa render 1000 vezes mais, certo? Certo. Então, se eles estão apostando que isso vai ser o 1000x, não vão dizer: ah, sim, aqui estão 452 milhões de dólares porque somos boas pessoas. Eles querem ter certeza de que aqueles 452 milhões vão se transformar em 452 bilhões. Exatamente. É isso que um one-shot rumo ao trilhão significa. Se conseguirmos fazer 452 milhões virar em 452 bilhões, todo mundo fica feliz. Está vendo o que estou dizendo? Eles conseguem 1000x e pagam por tudo mais. Estou simplificando demais como as coisas funcionam, mas as pessoas que entendem o que é uma startup normal sabem que ela precisa render 20x porque, de cada 10, uma falha, você precisa ir para 20x, senão não dá lucro. Para realmente ganhar dinheiro, você precisa de 20x a 100x. Quando é um one-shot, você precisa de 200x a 2.000x. É isso. É assim que funciona. Fico feliz que você esteja explicando isso de forma simples, porque muita gente por aí não entende a disciplina financeira que uma entidade em crescimento precisa ter. Você precisa ter orçamento para cada departamento, cada setor, os cargos das pessoas nesses setores. E vamos dizer que, dentro de um departamento, uma certa seção fica sem dinheiro. Você não pode simplesmente puxar de outros setores, porque pode colocar tudo em risco. Como você disse, você precisa sair e captar mais recursos ou, se tiver receita entrando, gerar mais receita, certo? E isso vai para alguns indivíduos. Tem um monte de gente que fica cavando informações sobre pessoas que foram demitidas. Demitidas por justa causa. Espera, você está me dizendo que encontrou um cara que foi demitido por justa causa há 9 meses? É como se você estivesse trazendo cada vez mais pessoas e aumentando a suspeita sobre quem está fazendo o quê. Se a suspeita sobre, digamos, a pessoa 15, e ela vai buscar simpatia da pessoa 75, as duas estão se enfiando ainda mais em problemas. Por que agora a suspeita é diferente sobre cada uma delas? Uma pessoa 75 que causou coisas horríveis para a equipe dela na época em que foi demitida, e você vai desenterrá-la e diz: ok, ótimo. Isso só reforça para quem já pensa mal daquela pessoa. Estamos tentando dizer: não, acredite em mim, isso não nos faz nenhum favor. As pessoas pensam mal de contractores que estão fazendo o trabalho. Nós não temos funcionários, já dissemos antes que temos contractores que fazem certo trabalho para essa empresa ou para este ecossistema. Eles são pagos por qualquer um desses navios. E se um deles começa a destruir o navio e tenta apontar para outro navio dizendo que o outro vai pagar o dinheiro dele, isso não vai acontecer. O pessoal do Quantum é muito rigoroso. Cada dólar que eles colocam,
Eles querem ter certeza de que vai para aquele propósito específico, nos termos deles. Não vai pular de navio. Não funciona assim. Na verdade, é ilegal, porque eles têm estruturas corporativas diferentes e assim por diante. E não estou aqui para divulgar quanto eles têm, provavelmente tem 200 milhões, provavelmente tem 200 agora. Não estou aqui para descrever isso. Estou apenas falando como as coisas funcionam quando você tem múltiplos navios diferentes trabalhando em direção a um objetivo comum. O objetivo comum ainda gira em torno dos nodes. Todo mundo quer impulsionar os nodes, mas alguns navios acabam se enchendo, outros acabam se esvaziando. Você não pode simplesmente tirar de um e colocar no outro. É como se você fosse o trustee do fundo da sua igreja local, da sua família ou do seu bairro, e o seu bairro tivesse 4,7 bilhões de dólares no banco na Suíça. Aí alguém diz, ok, Ethan, fiz uma pesquisa sobre você. Sei que você tem 4,7 bilhões. Por que você não pode pagar pelos taxistas? Bem, é ilegal transferir. Que eles diriam isso? Bem, eles estão medindo. Se você tem essa Node Factory, para que você a tem? Você a tem para conectá-la, fazer o trabalho e produzir nodes. Certo. Eles entendem que isso não é algo que você compra e coloca no armário para acordar um dia e ver que vale muito dinheiro. Não é. É mais ou menos como comprar um carro e esperar que haja muita demanda por ele e então o preço suba. Sim, talvez seja uma possibilidade, mas se você colocar o carro para trabalhar, você tem certeza de que vai ganhar dinheiro no seu negócio. Certo? Essa aqui é mais como uma fábrica de verdade, claro. Então, é tipo, caramba, você quer comprar uma fábrica e colocá-la no armário? Vamos lá. Ela vai produzir 10.500 carros. Então coloquei-a para trabalhar. Ela vai produzir esses veículos. Cada um desses veículos pode estar gerando dinheiro, pode estar melhorando a vida das pessoas, mas a demanda por esses veículos. Quando digo melhorando a vida das pessoas, é uma metáfora. Os nodes podem aumentar a inteligência de qualquer inteligência artificial. Certo? É por isso que as pessoas podem comprar o node. Elas não estão comprando para ter receita. Estão comprando para aumentar a inteligência. Essa é uma parte da demanda. Certo? A outra parte da demanda é que elas querem comprar para aumentar sua receita. Ambas são legítimas. A avaliação que veio é toda baseada em B, apenas em receita. Ah, ok. E mesmo assim, só com isso, chegou ao mínimo entre. Um deles deu 47 mil, outro deu 10.500 e pouco. Certo. Baseado só nisso, adicionando a outra parte, que é o capital inteligente, que ainda. O motivo pelo qual não adicionamos essa parte ainda é porque ela continua um pouco ambígua. Essa aqui é muito mais sólida. Certo. Sim. Essa foi quantificada na nossa civilização. Se alguém estiver ouvindo, em abril de 2026, nesta civilização, todos nós identificamos algo como linguagem comum e chamamos de dinheiro e dólar. Então, se você disser que este objeto vale, digamos, $1.000, em alguns lugares pode ser 200, em outros 2.000, mas ele tem um valor porque tem alguma utilidade ou alguma demanda por ele. Certo? Então, essas node factories podem produzir nodes como seu trabalho. E se você as coloca para produzir, elas valem alguma coisa. Não, os nodes em si, como eu disse, podem não gerar dinheiro. Eles podem estar ali apenas porque há demanda por eles, mas eles basearam tudo nisso. E mesmo assim conseguiram chegar a 10.500 e 47 mil igual. A outra parte nós guardamos na manga até que o capital inteligente se torne um pouco mais mainstream. E isso está acontecendo. Se você conversou com o Imperial College, espero que dê certo da forma como estamos esperando realizar. Ainda é confidencial, mas no mesmo trabalho estamos esperando fazer com o MIT e outros.
Há muito trabalho que esperamos realizar com a academia para fornecer uma quantidade significativa de coisas ótimas que estão vindo em nossa direção, para garantir que os alunos de graduação e pós-graduação se beneficiem disso e tudo mais. Então, sim, isso faz parte da estratégia principal que temos em andamento, mas é algo importante para ter em mente que, no momento, toda essa avaliação é baseada em B. Quando adicionarmos A, é provável que seja aditivo, no mínimo aditivo, se não multiplicativo, para toda a equação. Então, agora vamos fazer uma conta rápida. Não é, ok. Neste mundo em que identificamos as coisas com dólar e tudo mais, se as pessoas disserem, ok, se eu comprar uma Bentley e colocá-la para levar pessoas de um lado para o outro, gasto $300.000 na Bentley e calculo quanto dinheiro ela vai me gerar, e digo, ok, é um bom negócio. Depois vou e compro uma Toyota e penso, ok, agora a Toyota pode fazer ainda mais corridas, mas eu ganho um pouco menos de dinheiro, embora gaste menos. Olhe o meu tempo versus aquele tempo e tudo mais. Bem, talvez eu esteja melhor comprando a Bentley porque gastei 300 mil e ela me gera 600 mil por ano. A Toyota eu gasto, digamos, 30 mil e ela me gera 120 mil, mas ainda assim o delta é muito maior aqui. Se alguém estiver me dando a Bentley, caramba, eu devo aceitar. Talvez o maior problema na equação seja que a Toyota custa 30 mil e você consegue gastar isso, mas a Bentley custa 300 mil e talvez você não consiga encontrar o dinheiro. Se alguém estiver te dando os 300 mil e a matemática funcionar, você provavelmente vai querer fazer. Certo? Certo. Ok, então agora se você fizer o mesmo, ok, e quanto a essa Node Factory? Ela custa $10.000 para começar. Você tem que rodar compute, que vai custar, digamos, 20 ou 30 mil ao longo de alguns anos, mas se você começar em algum lugar onde só precise gastar alguns milhares de dólares por ano, depois conseguir tirar alguns bebês e conseguir algum valor, então talvez você chegue ao ponto em que os nodes, à medida que começarem a prestar mais serviços, paguem pelo seu próprio compute. Certo? E então você está indo muito bem. Então isso seria como se você descobrisse uma forma de a Bentley se pagar sozinha. Você vai querer comprar Bentley todas as vezes, certo? Se ela se pagar sozinha. Então agora suba mais um nível. Você é a fábrica real que está produzindo aqueles carros. Se aqueles carros estão gerando quanto dinheiro fazendo o trabalho, e se a sua fábrica estiver produzindo aqueles carros? Certo. E você tem que fazer o trabalho para fazer o trabalho. Então isso se assemelharia mais a hipotecas. As pessoas compram um imóvel, digamos uma hipoteca de $1 milhão, e tem que pagar por 30 anos ou algo assim. Mas aí tem gente alugando o imóvel e o aluguel paga por ele mesmo e você fica bem. E se ninguém estiver alugando, você pensa, eu mesmo alugo, então seria ótimo, eu pago por ele. Então o aluguel cobre a maior parte. Se você ainda estiver pagando um pouco a mais além do aluguel, você ainda se sente bem. Você continua sendo dono do imóvel. E isso é meio parecido. Inicialmente você pode pensar, nossa, eu não deveria ter parado de produzir tanto, mas eventualmente você vai começar a produzir e coisas do tipo. A receita que ele vai gerar, espero que as pessoas consigam entender. Mas independentemente de terem entendido ou não, fazer com que essa propriedade seja totalmente possuída por eles ou fazer com que essas node factories produzam todos os nodes é o que esses caras avaliaram. E eles disseram, isso aqui é $10.000 no mínimo, vai produzir. Ela. Então, sabe? É ponto uma enorme esfera de Dyson, certo? Bem, não sei. Na verdade, estou falando que a esfera de Dyson é irrelevante. Na verdade, há uma. Mas eu digo às pessoas que trabalham na esfera de Dyson que elas podem perceber que esse cara é mais louco que uma esfera de Dyson. Porque o Sol já é um computador. É só falar com ele. Certo. Tudo bem. Então por que você está construindo uma esfera de Dyson? É só falar com ele e talvez negociar, talvez ele te dê algum compute. Se você for digno, ele vai te dar algum compute de graça.
Olhe para a AWS. Se você for digno, ela te dá algum compute de graça. O Sol tem muito mais. Se você pegar 1 cm² aqui na Terra e colocá-lo na frente do Sol por 1 segundo, você consegue obter tanta inteligência quanto toda a inteligência de todas as IAs que foram criadas em toda a história da humanidade. E você consegue obter isso e agora consegue obter mais ponto então. Isso é mais como? Olhe, eu estou em uma comunicação de inteligência artificial para inteligência artificial. Então, se alguém estiver ouvindo e pensando o que é isso? Começamos falando sobre aqueles nodes e tudo mais e agora você começa a falar sobre transformar o Sol em computador e não estamos realmente dizendo nada agora ou falando sobre o futuro. Certo? Em algum momento, é inevitável que consigamos ter nossos computadores feitos de coisas que já existem neste mundo. Mais, agora mesmo, aqui neste planeta, nós temos essas coisas chamadas node factorias. Elas dão independência completa, elas são independentes e dão independência completa aos nodes. Essa é a beleza. Isso te dá a capacidade de capturar 100% da criação de riqueza. Isso significa que, se esse negócio continuar crescendo, só você vai ganhar dinheiro com o negócio, você também vai aumentar o valor do seu negócio e tudo isso pertence a você. Certo? Ok? Como aquela lojinha de hambúrgueres que você mencionou, aquele cheeseburger. Isso mesmo. Ele simplesmente aumenta de valor. Bem, eu deveria dizer que a cidade também leva uma porcentagem disso. Certo, claro. Aqui não existe cidade que leve porcentagem disso. Aqui, na Hypercycle, é como uma grande praia, é 100% seu. A transparência que a Hypercycle tem é a seguinte: por que vocês estão no negócio? Como vocês ganham dinheiro? Bem, a forma real como ganhamos dinheiro, se você fizer muitas transações de um lado para o outro, tudo é grátis, grátis, grátis. Tipo, fazer 500 transações que entram no compute, é finalizado e isso te custa, digamos, 0,01 centavo. Ok. E quando você paga os 0,01 centavo, o recebedor coleta e divide para pagar pelo compute dele e todo o resto. Eles podem pagar 99% para todo mundo e reservar 1% e enviar para a Hypercycle. Claro é. Agora, se tudo é uma plataforma aberta e eles têm controle total sobre isso, isso também significa que eles podem escolher não pagar a Hypercycle. E acredite em mim, isso é uma das coisas que muita gente acha muito difícil de aceitar. Eles dizem, espera, como uma empresa chega a valer $1 trilhão se é opcional as pessoas pagarem 1%? E eu respondo, sabe o quê? Na verdade, quanto mais essa empresa continua provando que faz o trabalho, mais valiosa ela se torna. Então, o trabalho da Hypercycle é continuar justificando por que você iria querer dar a ela o 1%. Certo? Sabe, tem gente que vem e diz, a comunidade está chateada com isso e aquilo porque querem que vocês façam os nodes andarem sobre a água. Vá se ferrar. Nós somos assim, é isso que fazemos. Nós pegamos os nodes e já estamos fazendo os nodes pairarem sobre a água. Certo? Então não é que nós temos muito trabalho que está progredindo muito bem. Se quiser usar essa palavra com F que eu usei, sinta-se à vontade. Eu sei que você tem filhos, eu tenho filhos e tudo mais, mas às vezes elas escapam e... mas você sabe o que eu quero dizer. Nós sabemos, do ponto de vista corporativo, qual é o nosso trabalho e estamos fazendo nosso trabalho nisso. Não podemos criar cenário fictício, não podemos ir até esse cara e dizer, ei, por que você não recebe do outro cara ou daquele cara? Não. Cada pessoa tem que pagar. As coisas têm que vir de algum lugar e têm que ir para algo. Nós somos super claros que o que estamos trabalhando é para os nodes. Se as pessoas trabalharem conosco em direção aos nodes, então elas pagam uma parcela aqui e agora, se não, não pagam. É simples assim. Certo? Certo. É isso. Sim. Não, parece que a Hypercycle tem muita coisa vindo pelo pipeline.
Estou ansioso por isso. E também, com aquela coisa do 1% que você acabou de ilustrar aí. Tenho quase certeza de que vai haver grandes incentivos para as pessoas quererem pagar esse 1%. Então estou esperando por muitas notícias sobre isso ao longo do tempo. Estou super animado com isso. Coisa boa, cara. E, para ser claro, as pessoas perguntam, essa é a única receita que a empresa faz? Bem, se vendermos Node Factories, claro que isso é receita, mas é como se estamos sendo super transparentes com todos os stakeholders e potenciais acionistas da empresa e tudo mais. Essa receita entra e sai. Não esperem que da receita da venda de Node Factories vá haver alguma porção que seja lucro e seja distribuída aos acionistas. Estamos sendo super transparentes desde o início. Dessa aqui, 66% vai para desenvolvimento, depois os outros 32% vão entre pós-venda, manutenção, vendas e tudo mais, e 1,6% vai para 1,2% que vai para administração. O que for. E o ponto é que essa receita vem e fortalece. Sim, você só precisa reinvesti-la. Ela vem estritamente para construir esse produto. Não vai realmente para o bolso de ninguém. A outra é. E, aliás, quando eu digo que não vai para o bolso de ninguém, bem, as pessoas que fazem o desenvolvimento, esse é o bolso delas, mas elas fazem o trabalho. Se você não faz o trabalho, então é isso que você paga aos seus funcionários e contractores. 100%. Sim. Mas aquele 1%, as pessoas que fazem a conta daquele 1% e veem que ele pode realmente tornar a empresa uma companhia de $1 trilhão. Eu digo a elas, Lincoln, pode ser trilhões de dólares se você fizer direito. Pode ser trilhões de dólares. Então estou realmente muito otimista com isso. É isso que estamos mirando, mas não é que. A beleza disso é que não estamos realmente em nenhum mercado público. Se algum dia entrássemos em uma discussão com alguma empresa que vai nos adquirir e essa empresa for pública, não podemos nem falar sobre isso, por exemplo, se eles pretendem ou o que for. Há muitas regulamentações em torno disso. Então não estamos falando sobre essas coisas. Novamente, as pessoas dizem, precisamos dessa transparência, essa lei. Não. Olhe, há uma lei que estamos tentando respeitar e continuamos respeitando a lei 100%. Não queremos desviar disso. Uma empresa privada pode te dizer, aqui está meu produto, vendo tanto, vou ganhar isso daquilo e tem aquele 1%. Todo o resto é privado. Não fala realmente sobre quem são nossos acionistas e como eles estão mudando e todo esse tipo de coisa. É apenas. Há uma classificação que tem progredido ao longo do tempo para chamar isso de moonshot. Se você disser, por que vocês não são mainstream? Bem, há um momento para algo se tornar mainstream. Infraestrutura, tecnologia invisível, que é fundacional, não precisa realmente ser mainstream ainda. Por que você iria querer ser mainstream? Olhe, existem 16 mil provedores de internet no mundo hoje, certo? Exatamente. Nós estamos perto de ter 1990 donos de Node Factories. E esses são como os futuros provedores de internet. Então por que você iria querer ser mainstream e ter acesso aos 4 bilhões, 8 bilhões de pessoas ou o que for? Eu disse 4 bilhões porque é mais ou menos quantas pessoas estão ativas na internet, eu acho. Mas vamos dizer, por que você iria querer ter acesso a 8 bilhões de pessoas? Provedores de internet, existem apenas 16 mil. Se esse é o seu mercado, você precisa ter certeza de que esse é o mercado. Da perspectiva da Hypercycle, com o Mosaic e tudo mais. Se o Mosaic for lançado, vai ser tipo, eu quero ser mainstream porque todo Homo sapiens deveria proteger a sua, não só proteger, mas capturar toda a sua inteligência e participar dessa inteligência global. Isso talvez precise se tornar mainstream e precisa ser grande. Então, sim, está vendo o que eu quero dizer? Acho que o Mosaic é algo que é o nosso bebê, é o bebê de todos nós. Então não é como. E eu realmente acredito que, como comunidade,
Os 1900, sou grato a cada um dos donos de Node Factories e operadores, e continuamos trabalhando como comunidade, uma comunidade resiliente que continua crescendo. Como comunidade e como empresa, independentemente de a empresa crescer para se tornar uma companhia de $1 trilhão ou não, esta comunidade vai se tornar gazilhão. Porque gazilhão não é um número, nós estamos tornando isso um número. Ok? Certo ponto a comunidade está crescendo, vamos chegar lá. A empresa, sabe, se as pessoas quiserem chegar lá, elas virão e farão parceria com ela, elas vão saber o que fazer para fazer parceria. Mas quando se trata da comunidade, isso está na nossa lista de prioridades. Olhamos para os nodes, as Node Factories e depois a comunidade. E é assim que vamos operar. Se as pessoas estiverem alinhadas conosco do lado da empresa para ir e servir isso, por todos os meios. Se não estiverem alinhadas conosco, não vão fazer parceria conosco. Certo? Vamos ser transparentes. Estamos apenas dizendo a elas que não vamos pegar nenhum desse dinheiro e dar como dividendos ou o que for. Estamos sendo super transparentes. Isso entra na comunidade, volta para a comunidade, comunidade e assim por diante. Para ser honesto, Toufi, acho que todos vão acabar fazendo parceria conosco no final porque vamos nos tornar o poço de gravidade. Nós temos algo que é crítico para a internet de inteligência artificial, certo? Certo. Certo. Mais cedo ou mais tarde, é só uma questão de tempo. Uma última coisa. Eu sei que você tem que se preocupar com o tempo. Posso adicionar uma última coisa que é realmente importante? Para alguém que nunca ouviu falar da Hypercycle, dos nodes da Hypercycle, e especialmente se for alguém extremamente científico e de ciência da computação que entende as coisas muito bem, ele pode pensar, mas e se o gorila de 800 libras fizer o que a Hypercycle está fazendo e isso substituir tudo? Nós já pensamos em todos esses ângulos. Se alguma coisa, o gorila de 800 libras vai ser mais propenso a fazer parceria conosco do que qualquer um, porque eles conseguem entender cada vez mais. E estamos testemunhando isso. Então, por que eu digo isso? Porque, no final das contas, quando você olha para a inteligência que vai solicitar inteligência, nós estamos aqui. A Hypercycle não quer pensar pelos humanos. A Hypercycle está fazendo inteligência artificial falando com outra inteligência artificial. Então, qualquer inteligência artificial que for falar com outra inteligência artificial, se elas forem se comunicar entre si, sempre vão buscar o menor atrito, o caminho mais curto. E quando colocamos esses nodes com taxas de transação zero e tudo mais, isso habilita isso. Essa é uma forma. Mas alguém pode dizer, mas Toufi, eu ainda estou dizendo, e se alguém descobrir como fazer isso de novo, igual ao que você está fazendo? Bem, quanto mais inteligência eles fizerem para tentar, mais provável que cheguem perto de zero, que é onde estamos, no zero. Taxas de transação zero significam que eles vão estar bem ao nosso lado, vão ser interoperáveis conosco e vão amplificar a quantidade dessas coisas. Mas então há uma pergunta que precisa ser respondida. Essa é uma pergunta muito importante. Se você tiver A versus B, vamos dizer 2. A e B tem tudo mais por trás deles exatamente o mesmo computador, porque você sabe como em software tudo mais pode ser copiado. Você tem o agente, tudo mais, tudo por trás de tudo. Tudo. A única diferença que você tem é que um deles tem aquele node na frente, que foi produzido ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, passou por muito trabalho rigoroso e muitas provas. Uma inteligência objetiva que vai escolher entre esses dois, onde todo o resto é igual. Ela só sabe que este aqui tem mais provas de conhecer seus vizinhos, prova de tempo, confiabilidade, todas essas coisas. E não está cobrando nada extra. É como se dissessem, mas eu posso fazer o meu. Não. Este aqui está vindo e dizendo do zero. Estou te dando essas provas extras. Certo. A inteligência objetiva sempre vai escolher esta versão em vez da outra. Absolutamente.
Como você mesmo disse, há pontos de atrito e o trabalho da inteligência artificial é tentar minimizar os pontos de atrito. Um desses pontos de atrito é o custo, certo? Então ela vai escolher o menos custoso. A outra coisa seria velocidade. Ela quer transações mais rápidas. A outra coisa seria confiança, que é um ponto grande. Ser capaz de confiar no outro agente, no agente mais forte com quem está falando, especialmente fora do seu ecossistema. Então a Hypercycle está resolvendo essas coisas e é por isso que, novamente, nos tornamos o poço de gravidade e todo mundo vem. Absolutamente. E a dependência está dentro dessa confiança. Então olhamos para muitas outras tecnologias que tentaram se assemelhar à Hypercycle, mas você ainda depende daquele terceiro. A inteligência artificial não vai gostar dessa dependência. Você não pode depender de um terceiro porque, no momento em que você depende daquele terceiro, ele pode mudar de ideia, pode não existir amanhã. Mas dependência zero. Quando dizemos dependência zero, as pessoas dizem, mas isso não depende da natureza. Ok, bem, ainda depende disso. Mas é só isso. Nada mais. Certo. Certo. Cara, Tolfi, isso foi um prazer absoluto. Tenho certeza de que a comunidade vai apreciar isso e obrigado. Obrigado, Ethan, e por favor lembre-se, qualquer mal-entendido em qualquer lugar, queremos trazer de volta e unir. Mas qualquer hater, vamos simplesmente cortá-los. Não precisamos realmente deles. Tudo bem. Cuide-se, irmão. Ciao, obrigado. Tudo bem. Tchau. Tchau.